Presta atenção que você vai sair sabendo tudo sobre colágeno. Vamos lá. O colágeno, gente, é uma proteína muito abundante no nosso corpo. É a proteína mais abundante. Ele está na pele, está nos ossos, ele está nas articulações, ele está nos tendões. É ele que sustenta os nossos órgãos internos, tá? Nas nossas artérias. Ele está em todos os nossos olhos, em todo o nosso corpo. Nós temos o danado do colágeno, certo? E qual que é o problema? O problema é que a gente começa a perder um pouco do nosso colágeno a cada ano, principalmente ali depois dos 25, 30 anos, nós começamos a ter uma perda de colágeno, certo? E isso é que vai gerando sinais de envelhecimento, não somente na pele, mas nas nossas articulações, nas nossas artérias, no nosso corpo todo. Então, para vocês entenderem, eu vou citar algumas questões que fazem com que a gente tenha dificuldade de produzir colágeno e como que a gente pode fazer para tentar reduzir e restabelecer o nosso colágeno. Nosso colágeno ele é formado por vários aminoácidos, mas tem alguns que são principais. Entre eles, eu vou destacar para vocês a glicina, a prolina e a lisina, tá? Desses três, só um dos aminoácidos ele é essencial, que é a lisina. O que significa esse aminoácido essencial? Aminoácido essencial é aminoácido que a gente não consegue produzir, certo? Mas por que a gente não produz? Por que existem esses aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir eles na dieta? Porque, na verdade, o nosso corpo produz os aminoácidos não essenciais porque eles são mais vitais e mais difíceis de se encontrar na natureza. Então, a glicina e a prolina são aminoácidos mais difíceis de a gente achar na natureza. A lisina é muito mais fácil, mas ele é um aminoácido essencial. Então, o nosso corpo terceirizou isso porque era fácil de ele encontrar na natureza. Já a glicina e a prolina são mais difíceis. E o que aconteceu? Quando as recomendações vieram para você parar de comer a pele da galinha, para você parar de comer carne gorda, automaticamente você está parando de consumir glicina. Por quê? Porque a glicina ela é o principal aminoácido que se encontra próximo dos ossos, que se encontra na pele dos animais, que se encontra nas cartilagens. Então, vamos lá, nossos avós, eles comiam muito sopa de pé de galinha, né? Mocotó, que tem pata de boi, né? Aqueles miúdos todos, porque eles são riquíssimos em glicina, certo? Gelatina também é rica em glicina, que na verdade é, né, um caldo com todos esses, vamos dizer assim, anexos dos animais, certo? E então se reduziu muito o consumo de glicina. E qual que é o problema disso? O problema é que o nosso corpo, ele consegue produzir somente 3 gramas de glicina por dia, certo? Cada 10 gramas de colágeno, 3 gramas são glicina. E muitas vezes isso é insuficiente para manter a nossa produção de colágeno. Até mesmo porque a glicina ela desempenha outros papéis importantes no nosso corpo, como por exemplo, ela é precursora da glutationa. A glutationa é a mãe dos antioxidantes, ela tem um papel importantíssimo na nossa imunidade e inclusive também um papel importantíssimo na prevenção do envelhecimento. Por quê? Porque os antioxidantes eles evitam a oxidação da pele, por exemplo, que causa o envelhecimento cutâneo precoce. Portanto, quando se reduziu muito o consumo de gorduras animais, se reduziu automaticamente o consumo de glicina e, portanto, se dificultou a produção de colágeno pelo nosso corpo. Então, esse é um fator importante que a gente precisa citar, tá? Mas não é apenas a glicina e os aminoácidos que são necessários para a formação do colágeno. Além disso, nós precisamos de diversos cofatores que são micronutrientes importantíssimos, sem os quais a gente não consegue produzir colágeno. Então, vou citar alguns para vocês que são importantes e vocês vão começar a entender um pouquinho mais quando se cita de complexo B, quando se cita silício, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Então, assim, ó, além de glicina, prolina, lisina e outros aminoácidos, nós precisamos também
tá, de um hormônio muito importante para a formação de colágeno, que é o GH. E quando que a gente produz o GH? Nós produzimos o GH quando nós estamos dormindo. Portanto, é tão importante o sono reparador para a produção de colágeno. A gente bate nessa tecla. Por quê? Porque é durante o sono que a gente produz GH. E o GH é fundamental para estimular, modular a ação dos nossos fibroblastos, que são as células que produzem colágeno pelo nosso corpo. Certo? Então o GH desempenha esse papel importante. Além disso, nós precisamos de outros micronutrientes que são essenciais. Entre eles eu vou destacar a vitamina C, tá? A vitamina C, gente, ela desempenha um papel na conversão da prolina e da lisina e hidroxilisina, tá? Esse processo, tá, se chama de hidrolisação e ele é dependente da vitamina C. Por isso que tantos cosméticos têm lá na sua composição a febre da vitamina C. Por quê? Porque ela causa, então, essa hidroxilação desses aminoácidos que precisam fazer esse caminho para a formação de colágeno. Mas além da vitamina C, nós precisamos também de umas vitaminas do complexo B. Entre eles, a biotina, que também participa junto da vitamina C, nesse processo de hidroxilação. O selênio. O selênio, tá? O que o selênio faz? O selênio ele desempenha um papel na preservação da ação da vitamina C, tá? O selênio ele inibe uma enzima chamada tioreduxina redutase, tá? Tioreduxina redutase. Essa enzima degrada a vitamina C. Então, por isso é importante também que a gente tenha selênio, tá? Para a produção de colágeno. Então, vamos lá. Aminoácidos, nós precisamos da vitamina C, nós precisamos da biotina, nós precisamos do selênio, nós precisamos do cobre. O que o cobre faz? Ele liga as fibras do colágeno, tá? Além disso, nós precisamos também da vitamina chamada vitamina B6, piridoxina, certo? A piridoxina também desempenha um papel fundamental na produção de colágeno. Então nós precisamos aminoácidos, vitamina B7, vitamina B6, selênio, cobre, o ferro também desempenha um papel importante, o GH. E além disso, além da formação do colágeno, muito importante, é a formação da elastina. E para formar a elastina, que dá a elasticidade da pele, nós precisamos de um outro mineral, que é o silício, tá? Por isso que também, se você já foi no dermatologista, ela deve ter lhe prescrito o silício orgânico, certo? Que foi inventado pela indústria, foi descoberto, empregado pela indústria, e é um medicamento chamado ex-nutriment, né? Que é muito comum e é nada mais nada menos que o silício orgânico, que é um mineral indispensável para a formação da elastina. Com todos esses micronutrientes, nós temos a ação perfeita para a formação do colágeno. Quais são as fontes principais, então, de glicina? São aquelas carnes mais gordas das peles, próximas dos ossos, ou mesmo muita gente consome gelatina, mas claro, a gelatina pura, sem aditivos, sem conservantes, sem adoçantes, né, que tu pode comprar em loja de produtos naturais. Ou, para quem tem mais recursos, pode usar então o colágeno hidrolisado. Ou, ainda melhor, os peptídeos de colágeno, certo? Os peptídeos de colágeno, o colágeno hidrolisado, são esses aminoácidos todos hidrolisados, né? E os peptídeos de colágeno são já moléculas um pouco maiores, mas que o nosso corpo absorve. Entre eles, posso destacar o Verisol, o Peptan, que são muito bons para a pele, que eles têm uma espécie de GPS, que eles vão, né? Os estudos mostram que ele realmente consegue estimular os fibroblastos a produzir colágeno tipo 1 e melhora da pele, do cabelo, das unhas. As pessoas referem essa melhora substancial na utilização dos peptídeos de colágeno, tá? Então, quem fala que colágeno não funciona, tá falando uma bobagem, porque o colágeno realmente, né, tem vários estudos mostrando os benefícios do colágeno, tá? O que acontece? Quando você vai comparar o colágeno com o whey, por exemplo, certo? O whey, ele é mais anabólico do que o colágeno, porque ele é uma proteína mais completa do ponto de vista de aminoácidos essenciais.
que desempenham um anabolismo muscular maior. Mas o colágeno, ele dá mais massa magra, ele dá mais aumento de massa magra, mas não só de músculo. De músculo ele não é tão anabólico, mas ele melhora ossos, ele aumenta a massa óssea, ele aumenta a massa de tendões, de articulações, né? De ligamentos. Ele melhora a estabilidade, ele melhora a imunidade, ele melhora uma série de outras questões que o whey não é tão interessante. Então você pode, inclusive, combinar essas duas proteínas. Né? Uma não exclui a outra. E, doutor Fernando, qual é o melhor momento para tomar colágeno? Você pode tomar o colágeno e ter esses benefícios todo o dia, qualquer hora do dia. Mas eu, particularmente, prefiro que seja à noite. Por quê? Porque é à noite que a gente acaba, né, a partir do GH, produzindo mais colágeno, recuperando a nossa pele. Então, eu sugiro que se consuma o colágeno à noite. Espero ter tirado todas as suas dúvidas a respeito do colágeno, né? E mandem mais perguntas aí que uma vez por semana eu vou fazer um vídeo mais denso sobre algum assunto interessante.